Olá pessoal, eu sou Elton de Andrade. Oi, eu sou José Alberto. E estamos começando mais um programa Viagem. Viagem hoje com Afonso Roveda. Isso aí. Afonso Roveda, profissional da psicologia. Da psicologia. O senhor é profissional do quê? Da psicologia também. E eu sou profissional da comunicação. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Isso aí. Seja bem-vindo, Muito obrigado. Afonso. O Afonso, então, o que ele conhece, fora os outros que ele vai falar, tu queres dar o currículo dele? Afonso, eu quero também te agradecer pela participação no programa. Eu acho bem interessante o teu histórico de viagem, assim que tu também tem várias histórias. Vamos tentar fazer o melhor possível para que dê todo o teu histórico no tempo que a gente tem, mas eu acho que vai ser um programa bem legal. Ok, o Afonso, então, ele conhece Buenos Aires, né? No Uruguai, o Forte de Santa Teresa, Costa Marítima, né? Cabo Polônia, Punta del Este, Montevidéu, Colônia do Sacramento. Opa, esteve em Portugal, em Porto, Espanha, Gran Canárias. Que é a Gran Canárias? A Gran Canárias é um grupo de ilha. Gran Canárias é a maior ilha das Canárias, que ela fica já na África, né? Depois continuamos. Mas é colônia. Aí depois Londres também, o nosso amigo conhece, Paris, Frankfurt. Frankfurt deve ser na Alemanha. Itália. Provavelmente. Na Itália, Milão e Palermo, é mesmo ou não? Não, Palermo é a capital da Sicília, bem ao sul. Né? Mas que coisa. Começamos por onde, grande homem? Me chama a atenção isso que tu foi na Itália, estiveste no sul e no norte da Itália. Isso. Tu quer conversar um pouco de... Sim, então, quando eu estava no intercâmbio em Portugal, né, eu fui estudar psicologia e filosofia na Universidade do Porto, e lá eu acabei morando com mais 8 pessoas, né, que eram 2 italianos, ambos da Sicília, 2 moças da Bélgica, um francês e uma menina turca, 2 brasileiros. E eu, na verdade, fazia viagens que eram com os voos mais baratos, né? Lá a companhia tem a EasyJet, a Ryanair, e eu como estudante não tinha dinheiro. Pessoal, pelo mais... fiquem ligados com as aerolíneas. Mais barato. fácil, né? Então, a Ryanair, ele tinha 2 tipos de voo que eu podia pegar, para Milão e para Palermo. E acabou que o namorado de uma das meninas que morava comigo era de Palermo. Então fui primeiro para Milão, que é quase no fim da Itália, ao sul, ao norte. E é um lugar que neva, tem toda a tradição da moda também. Tem o Castelo Sforzesco lá, que é uma das famílias ainda hoje mais poderosas da Itália. E fui então querer conhecer um pouco, porque o meu pai é de origem italiana. Então tem esse imaginário de que há algo na Itália que tem a ver comigo e que lá talvez eu vá encontrar algo da minha origem, que seria quase como encontrar uma outra casa. O que você achou lá? Eu achei outras coisas, na verdade, né? Eu fui buscando essa fantasia que meus pais têm, né, e que a gente tem na cultura, né, de pensar na Alemanha e na Itália. E eu descobri, na verdade, que o que dá a sensação de estar no lar não é o lugar geográfico, né? É a relação que eu estabeleço e os amigos que eu tenho. E hoje me leva a pensar muito mais num risco de viajar do que numa coisa super boa que a gente normalmente pensa, né? Eu penso mais em viagens curtas hoje, que eu possa aproveitar, conhecer a cultura, gastronomia, mas que eu possa voltar para estar perto das pessoas que eu gosto. São pessoas que eu não gostaria de perder. Perfeito. E a diferença um pouco da Sicília e de Milão, na verdade eles têm uma rixa no país, que eles até se chamam, são os Polentoni e os Terroni. Os Terroni seriam quem tem a pele mais escura, porque a Sicília eles até chamam como se fosse a prostituta da Itália, isso, porque como ela está num lugar estratégico ali no mar, ela foi dominada por vários povos, então ela tem um multiculturalismo imenso, né? E tem uma alimentação muito baseada ali no Mediterrâneo. E Milão, ela é uma cultura um pouco mais elitizada, talvez pela questão da moda, talvez por ser um lugar mais defendido, também as famílias que estão lá são mais tradicionais. Circula né? mais dinheiro, talvez, não? Creio que sim. Creio que sim. Mas tem uma coisa muito interessante que eu acho, a gente ouve de grandes restaurantes no mundo, por exemplo, se tu pegar principalmente Estados Unidos, né? Meio-dia estão te servindo um peixe que foi pego no Japão no início do dia. A Itália, ela faz isso
que os pescadores na Sicília, como a gente tem aqui, né? Essa eu gostaria que tu dissesse direto para eles aí. Eu via... Eles pegam um avião e mandam, né? É como os nossos pescadores que a gente tem aqui. Chegam no início da manhã com os peixes frescos, põem no avião, levam até Milão, que é no outro lado do país. Isso seria impossível no Brasil, né? Que é muito maior. Sim. Meio-dia está sendo servido o peixe do outro lado do país. Né? Fresco. E eles têm uma valorização da cultura muito grande, né? Uma coisa que eu acho muito legal lá, e também pra gente ficar sendo meio chato, os pratos, digamos, faziam uma massa carbonara, tem a receita e tu não pode mudar aquilo, senão tu não pode chamar de carbonara. Que tudo lá, eles vivem muito da cultura e da tradição. Tem os produtos de origem denominada e protegida, que num restaurante, se tu vai servir carbonara, tem que ser feita daquele tal jeito. Senão... Uma questão cultural, então? É uma questão bem cultural. Sim. E autóctona deles. Eu acho que tu mencionou uma coisa bem interessante, essa questão de tu ter essa ideia de ir e voltar. Porque muitas pessoas ficam assim com muito medo precisamente de ir e ter essa angústia de não conseguir voltar. Então, acho que também isso dá uma tranquilizada para as pessoas que estão pensando em viajar e que também podem depois voltar com essa tranquilidade. Então, não sei se também essa mesma filosofia tu usou para estar de intercâmbio em Portugal e de ir conhecer outras partes da Europa, voltar a Portugal. Quando eu estava viajando no intercâmbio, né, o que eu fazia era organizar as minhas viagens nos tempos de férias que eu tinha. Então, em Portugal, eu fui em setembro, fiquei até fevereiro, e tu tem aulas até dezembro, e depois tu tem um período que é 1 mês a 2 meses, que é um período de estudo para as provas que vai ter lá por fevereiro. Então, quem faz intercâmbio acadêmico, normalmente usa esse tempo para viajar, que é um bom tempo, até porque tem que ter mais dinheiro para conseguir ficar 1 mês inteiro viajando. E o que eu fazia? Eu podia ter optado por ir para poucos lugares e ficar, digamos, 2, 3 dias, que o que muitas pessoas fazem, pegam esse mês inteiro e fazem um mochilão, né? Ficam 1 mês inteiro viajando e depois voltam para o país, terminam as provas e vêm para o Brasil. Esse mochilão eles fazem de ônibus, avião não é possível, daí eles saem conhecendo tudo. Então, Portugal não é um bom lugar para pegar trem. Os trens começam a ser mais conectados com outros países na Espanha. Então, de Portugal, o melhor seria pegar um trem ou uma condução até Madrid, na Espanha, e depois seguir como tu quer. Ou tu pega um avião direto de Portugal para outros pontos e depois pode seguir de trem, né? Mas eu fiz toda a minha viagem de avião. Tu estudou em Porto daí? Isso. Tomou vinho do Porto? Tomei. Tomou um pouquinho? Tomei algumas vezes. E ele é bem barato, né? Ele é uns 10 reais fazendo a conversão. E aqui ele chega a 50, 60, o mesmo. E a gente toma o mais barato que vem de lá, né? Não vinho, não... Sim, isso aí. Os caros, que são os bons ficam lá. Como o café brasileiro, o melhor dizem que sai do Brasil, né? Isso. Vai saber. Sério? Aliás, tomou um bom café. O melhor é hoje? O melhor está fora. Não, falar de café. O melhor café... semana passada a gente teve um argentino que falou do vinho de Mendoza, né? Então, assim, lá o melhor vinho é lá. Mas o melhor café é na Colômbia. Só o mais melhor do mundo. Existe qualquer lugar diz que o seu café é o melhor. Não, mais melhor é uma frase. Mais melhor é ruim, né? Se eu falei mais melhor, precisamente. Não, precisamente essa é a brincadeira com o mais melhor. Exatamente. Tá, mas então a partir daí tu conheceu a Espanha, essas Gran Canárias aí? Sim, a Gran Canária é uma ilha vulcânica, né? Ela surgiu a partir de um vulcão. E uma coisa interessante lá deles, né? Primeiro é pensar, né? Tu vai para o intercâmbio, que tu tá na Europa, e daí depois tu vai para a Espanha, que na verdade é o país do lado de Portugal, só que tu acaba indo para a África, que é um outro continente, né? Então tu já espera... Na parte de baixo as Gran Canárias. Sim. Se tu pegar o continente da África, ele já está abaixo do início dela, né? Um pouquinho abaixo. Opa. Um pouco acima do Equador, se eu não me engano. Não se emanciparam ainda, gente.
Não. Não. A Espanha não vai querer perder também esse pedacinho, né? É isso o nosso psicólogo de plantão não gosta de falar sobre as separações. Diretor, nosso diretor Augusto Ducato, tem que dar uma seguradinha aqui, nosso amigo Elton. Mas é uma questão interessante também falar, bom, eu não vou falar aqui de política e tal, e desse tipo de coisa, mas eu acho que também dá para tu perceber essa riqueza cultural. Tu tá em um país que tem, como Portugal, especificamente ali nessa parte de Porto, que tem muita afinidade com essa parte da Espanha também, mas da Sevilha e tal. Sim. De fato, eles misturam muitas palavras também. E também tem essa questão assim com a África. Imagino que seria que Marrocos? Sim, tu pode pegar uma balsa que tu atravessa o Estreito do Mar ali, né? Direto para a África. Tão perto que tu pega uma balsa e vai de barco, né? Eles fazem viagens para estudantes e daí tu sai de ônibus do Porto, vai até a pontinha de Portugal, entra numa balsa, tu nem sai do ônibus se tu quiser e tu desce na África. Tipo um ferry, uma coisa assim. Em português balsa, mas é o ferry boat, né? Em inglês. Exatamente. Qual é a distância, tu sabes, não? Olha, eu não sei a distância que tu viajaria pela água ali. O Portugal... não fizeste toda essa aí, não. Eu não cheguei aí para o Marrocos ali. Mas Portugal tem mais ou menos uns 800 quilômetros de extensão vertical e 300 na horizontal. Então, digamos, se a gente vai para a praia aqui, vai para Torres, é a mesma coisa que chegar do litoral português até a Espanha. Isso que foi uma viagem de carro que a gente fez também. E a gente até se impressionou. A gente pensou, são uns 300 quilômetros, mas deve ter mudanças na estrada, vai ser uma viagem um pouco mais longa. Mas não, foi sair daqui, chegar até Torres, digamos, tu atravessou o país inteiro. 2h30, você foi em Portugal. E essa é uma característica muito interessante lá. Né? Mas a Europa quase não. A França tem, a própria Espanha é maior, não sei como, a Alemanha também é grande, enfim. Mas a Europa é pequena, se for falar de mundo, né? Sim. A Europa é pequena, por isso a possibilidade de tu... Holanda foste também, aqui não está no currículo também, não foi, né? Não cheguei aí. Melhor não ter ido. Londres? Londres fui, sim. Por que o senhor riu, doutor? Agora não posso rir? Pode, mas eu só perguntei. Eu vou me emancipar então. Para te entender isso, não é nada contra ti. Eu falo aqui da Guerra dos Farrapos, nossa, eu falo do... Sim. Não, Barcelona, não sei, não vai. Tu foi a Barcelona? Foste não? Não. Tá, melhor. Mas vamos a Londres. Londres as pessoas gostam bastante de Londres. Chegou a andar naquela famosa lá? Tava fechada. É o London Eye, né? O Olho de Londres. O Olho de Londres. Já foi, porque é nova, né? Sim. Na verdade, eu não sei se é nova ou não, né? Mas ela tem menos idade que tu. Acho que sim. Não é muito que difícil. Eu tenho certeza que tu é possível. Sim. Mas aí... Tu foi assim em Londres? Como foi tua trilha lá? Então, Londres, como eu estava dizendo, né? Eu optei por fazer menos viagens e viagens mais longas, que é para tentar conhecer um pouco da cultura do lugar. Porque às vezes tu vai 2, 3 dias, tu chega lá e tu fica abismado com a diferença, né? Sim. Então tu fica num estado meio que de êxtase durante 2, 3 dias e tu acaba não conhecendo talvez um pouco mais o ritmo de quem mora na cidade, né? Porque tá olhando para cima, para os prédios, tu não vê tanto às vezes as pessoas, né? E daí eu optava por fazer normalmente umas viagens de 7 dias, 5 dias, que me davam um pouco esse tempo. Então eu fiquei lá agora não vou lembrar no bairro, mas enfim, um meio quilômetro do Congresso, do Parlamento, mas é um bairro já considerado de periferia, mas periferia para eles, né? Para nós é um bairro de classe média, muito bem ajeitado, onde tu até vê placas dizendo cuidado assalto, e tu olha, tudo bonito, tudo bem iluminado, também ninguém na rua, assim. Quem é que vai me assaltar aqui, né? Não tem ninguém. A gente às vezes até tem um certo pensamento, digamos, talvez eu, como cidadão de classe média brasileiro, seja mais malandro que um assaltante em Londres, digamos assim, né? Mas o que eu fiz, Londres também tem toda uma influência, digamos, cultural no Brasil, de ter ajudado o processo
de colonização, ter tido influência também na industrialização. E eu também estudei inglês durante muitos anos, então também queria colocar ele em prática, né? E o que eu fiz lá, eu sempre procurava, digamos, os lugares históricos, mas tem um autor que eu gosto muito, que é gaúcho, né? É o Caio Fernando de Abreu. Ele é de Santiago do Boqueirão, no fim do mundo, uma picada, e morou em Porto Alegre. E a parte mais bonita, eu acho que da escrita dele, é um conto chamado Lixo Purpurina, que é em Londres. E ele fala da dificuldade das pessoas que são imigrantes lá, não têm dinheiro e moram em casas que chamam, se não me engano, é squatter house, alguma coisa assim, que são as casas ocupadas, né? Prédios abandonados, e dele mora com várias pessoas de todos os lugares do mundo ali, e passa a dificuldade do frio, da fome, de não ter emprego, de ser um imigrante irregular. Então ele falava de lugares que ele passava por esse conto, e eu fiz toda uma trilha. E isso existe realmente? No momento existe isso ainda? Talvez mais? Não sei dizer, não por sabe. causa que as pessoas que eu tive contato lá estão numa situação regular. Né? Porque o que se fala bastante agora com esse problema lá da África, né? Sim. Do Oriente Médio, tem muitos, e o país que mais acolhe essas pessoas aí, então daqui a pouco vão para lá e vão ocupar os prédios desocupados ou abandonados. Sim, sim. Né? Mas isso foi Londres para ti, tem coisas mais boas. Então, uma questão legal de Londres, né? Eu acabei indo num show lá, que é o Royal Albert Theatre Museum, Arena, alguma coisa assim. É uma das casas de shows mais tradicionais. Eu fui ver o Circo du Soleil, muito mais barato que ver aqui no Brasil. Lá tu paga uns 30, 40 reais, aqui tu paga uns 200, Por que né? será, né? A gente não consegue entender, mas é uma produção bem menor também do que aqui. Lá era uma equipe menor, sim. E lá eu conheci duas pessoas que moram em barcos em Londres. Que a gente normalmente vê aqueles prédiozinhos de tijolos à vista. Casa-barco, né? Sim. Casa-barco. Assim como na Holanda e outros países. Como é que se diz em inglês house, o quê? Eles se chamam de boaters. Boaters. Né? E são barcos mais ou menos menor que um ônibus, digamos assim, onde tu tem um quarto, tu tem um banheiro, cozinha, sala de estar, e é o jeito mais barato de morar lá. Porque com cerca de 35 mil libras, tu pode comprar, digamos, só o casco, que não tem nem o chão, não tem a madeira, e tu constrói, se tu tiver essa habilidade, né? Essa é mais barato. Opa. E umas 70 mil libras, tu compra um barco já pronto. E daí, para poder utilizar o barco e morar lá, tu paga uma pequena taxa de estacionamento, porque tu pode comprar um lote, quase como se fosse uma vaga de estacionamento em diversos pontos da cidade, que daí tu pode ficar permanentemente, ou tu pode estacionar por até 3 semanas em algum lugar. E daí tu tem que mudar de estacionamento, que é, digamos, mudar de bairro na cidade. E isso te dá uma dinâmica de vivência muito interessante. Imagina. Até porque o pessoal disse... Bom, tem um zoológico muito grande, né? Que é uma parte mais arborizada. Tu pode estar tanto no coração de Londres, ou tu pode ir para uma área mais distante, que é no meio do mato, digamos assim, e a tua mesma casa, né? E é um estilo de vida muito mais diferente, assim. Seria quase um hippie de barco, normalmente. Muito diferente. Excesso do barco eu não sabia ainda em Londres. Sim. Já sabia, doutor? Não. Para mim também foi novidade. Viu? Achei interessante. Dá para Aí a questão seria como ver os limites e tal, mas eu não sei se também isso em Frankfurt acontece isso, ou como tu enxergou Frankfurt, como foi a tua experiência lá? Frankfurt é uma cidade bem diferente porque ela tem a segunda bolsa de valores mais ativa e valorizada da Europa, que só perde para a de Londres, né? Então ela é uma cidade econômica, digamos assim. Não é nem tanto necessariamente fabril, mas ela é uma cidade de negócios. Tem mais de 300 bancos diferentes na cidade, né? Interessante. É uma cidade muito bonita, ela também foi devastada durante a Guerra Mundial. Tanto que a Alemanha, eu acho que ainda tem um ritmo hoje acelerado de produção, de crescimento, porque ela ainda está se recuperando, né? Então, vários pontos da economia, digamos, tem a parte cultural muito forte, mas a construção civil está aí, e tem uma parte histórica também que se resgata das guerras, né? Até como memória. Eles têm uma questão cultural grande de não esquecer, digamos,
o genocídio, o nazismo, para não repetir o passado. O quanto muitas vezes aqui no Brasil isso não nos afeta tanto, a gente até faz brincadeiras com gestos, para eles é super ofensivo. Existe canal de TV que a programação é só sobre o nazismo, as guerras, que é para conscientização mesmo. Mas é uma cidade muito organizada, né? E o que eu achei de diferente lá, que me surpreendeu, na verdade, foi que a gente ouve muitas vezes falar aqui que todo mundo fala inglês, principalmente na Alemanha. E, quando eu ia no mercado, ia conversar com pessoas que não eram daqui a pouco, que eram os trabalhadores de chão, as pessoas mais simples, não sabiam falar inglês. O meu inglês aqui, sempre no Brasil, tendo pouco contato com quem fala, era melhor que o de lá. Então, digamos, se eu ia comprar alguma coisa, eu olhava na caixa registradora os números e entregava o dinheiro. Porque se a pessoa dizia alguma coisa, eu tentava decorar como é que é. Eu não falo alemão em alemão. Assim como quando eu fui para a França, ia entregando dinheiro e contava com a bondade deles. Assim. Mas tu fala em Frankfurt direto. Tu foste de Portugal direto lá, só essas cidades conheceste? Sim. Diretão. Esse era o teu objetivo? Foi minha possibilidade econômica, digamos assim. Eu queria visitar a Alemanha. Certo. E foi Frankfurt... Tá certo. Isso. E fazer o teu jeito que tu faz, né? Exatamente. Falta... Paris seria? Iluminada. Uma cidade iluminada, né? Então, Paris eu tive a sorte de ir no Natal, que é considerada a época mais bonita lá. Mesmo, Nem achei tão bonita assim, no termo que eles falam a cidade iluminada. Eu acho que às vezes a gente ilumina muito mais aqui as nossas cidades e tem uma comemoração mais forte que eles. Mas até por causa desse processo de imigração, a França tem nos últimos anos uma certa política, talvez parecida com o Canadá, que é de não priorizar tradições culturais, né? Então, como o Natal ele está normalmente associado ao cristianismo, tu não vê lá, digamos, Papai Noéis pendurados, presépios. Tu vê alguma iluminação que seria mais neutra. Mas Paris é muito interessante por causa da arquitetônica dela, né? Ela é uma cidade que foi uma das primeiras também que fez um processo de urbanização. Depois que se descobriu a bactéria, né? Se começou a abrir as cidades para que tivesse mais espaço de circulação de ar, né? Para diminuir as doenças. E ela, se eu não me engano, foi das primeiras ou a cidade exemplo para isso. Então são ruas bem largas e são prédios muito grandes, assim, tu vê, eles são feitos com blocos de pedra, não é tijolo. E tem quem diz que Paris é a cidade mais barata para se morar no mundo se tu for morar nos sótãos, porque tu tem os prédios enormes nas avenidas de 5, 6 andares e aqueles sótãos, aquelas janelinhas que tu vê, que são quartos que não tem nada. Né, digamos, tem a tua cama, teu roupeiro e é isso. Às vezes não tem nem banheiro, né, que tu divide. Porque é uma cidade feita para ser vivida muito na rua e não dentro de casa. Então, às vezes, o espaço da cozinha não é um espaço prioritário na casa. Porque tu vai tomar o teu café, tu vai conhecer e falar com as pessoas na rua e não tão dentro de casa. Interessante todas as questões que tu foi pegando assim. E dá para perceber na tua viagem que tu aprofundou muito mais na cultura e tal, de cada cidade que tu visitou, que às vezes as pessoas só ficam falando somente daquelas partes mais turísticas, eu tirei a foto em tal lugar e tal, mas não aprofundam assim. Acho que também é interessante outra forma de viagem. E pegando esse gancho, pegando esse gancho assim da historicidade e tal, imagino que como foi a tua experiência em Buenos Aires? Um salto assim, um pulo gigante assim para Buenos Aires. Como foi assim também? Que também as pessoas falam que é uma cidade também histórica e tal, mas... Sim. Em Buenos Aires eu fui num momento diferente, né? Eu fui com um amigo que ele tinha se formado em hotelaria e então a gente foi, digamos, comemorar a formatura dele, passamos 10 dias lá. E o real estava muito bom naquela época, né? Digamos, uma garrafa de gato negro que na época estava uns R$30, 20, lá estava metade do preço. Literalmente tudo estava metade do preço. Então era muito barato de viajar. E o que a gente fez lá? A gente saía muito de noite, né?
E eles têm uma tradição de festas que começam normalmente pelas 3 da manhã. E antes eles têm o happy hour, que aqui no Brasil se tenta fazer ele depois do horário de serviço, até umas 7, 8 da noite. Lá vai até pelas 3 da manhã, digamos assim. Tu falou 3 da manhã, aqui meia-noite é tarde para nós. Mas é um lugar muito... Mas o trabalho começa às 8 da manhã ou é mais tarde, lá 10 da manhã? Sim, é mais tarde. Pelo que a gente... Bom, a gente chegava das festas e ia comer nos bares. Então, de manhã cedo, eles estavam trabalhando, né? Estava funcionando. O que ele falou, isso é interessante, é a visão dele, a visão de psicólogo, de querer saber quem... Eu não sei se eu estou errado, mas... Sabe, cada profissional vai numa viagem e analisa através do trabalho. Enxerga da lente. Porque hoje eu já aprendi aí, pessoal, aprendi sobre Londres, o jeito que eles vivem lá, Frankfurt, a França, Paris. Eu não sabia dessa... Eu sabia da questão cultural, da questão de Natal, cristianismo e tal, até porque, né? Mas sobre as ruas, às vezes tu olha assim naquelas fotos de cima, tu vê as ruas largas. Essa é a primeira pessoa que falou para nós aqui, apesar que o programa é novo, tem uns 15 só ainda. Sim. Esperamos sobreviver bastante aqui, né, Diogo? Tá, tu foi a Buenos Aires, nós temos o Uruguai, pelo jeito, tu conhece de ponta a ponta lá. Então, eu não considero que eu conheça, mas eu dei uma boa rodada, assim, né? Para mim, o Forte de Santa Teresa é o melhor lugar que eu conheço para acampar. É uma reserva florestal cuidada pelo exército, né? Então, tu vê o pessoal fazendo marcha durante o dia, mas eles são bem tranquilos, assim, eles só estão cuidando do parque mesmo. Eles não querem que tu faça fogo perto das árvores, que tu desmate, né? Tu pode catar para fazer fogo, né? Galho que está no chão, tu não pode arrancar nenhum. Sim. E eles mantêm um controle, mas eles não se metem em nada. Bacana. E tem lugar, eu acho que para quase 1.000, 2.000 barracas, tem restaurante lá dentro, supermercado e 4 praias. Tem né? lugar para quase 2.000. Tinha 1.000 quando estavas lá? Eu fui três vezes até agora, né? Meu Jonas, como você diz em Colômbia. E, 3 vezes. Não diz meu Jonas, não? 3 vezes. Sempre no mesmo lugar. Portunhol. Então, 2 vezes eu fui exclusivamente ali pro Forte. E no Ano Novo, na Páscoa e no Carnaval são as épocas que tá mais cheia. Então tu pode até não conseguir lugar para tua barraca, né? Pode não conseguir ficar lá. E eu fiz uma outra viagem que era... Vou ter que avisar, no próxima viagem nossa vai ter o Christian Leonardo Lozano aqui, e ele está de bicicleta, tem que avisar para ele ver os horários. Depende do tempo, não vai ter lugar para ele. Ah, sim, se ele for por essa época, né? Mas normalmente você consegue, tem muito espaço. Depois dessas 3 vezes, Montevidéu, essa pergunta, para quem assiste o nosso programa, tu só sempre pergunta isso. É uma cidade muito velha? Então, eu fiquei... Porque assim, ele agora vai dar a ótica dele de psicólogo. Sim, pra mim, na verdade, é que eu acabei ficando, me hospedando num albergue na Cidade Velha. Então, eu não sei nem como é que hoje é o centro moderno, né? Porque eles têm a parte da Rambla, que é a parte perto do porto, que fica perto da costa. E ela é literalmente ali uma cidade velha. Mas eles fizeram uma opção interessante também arquitetonicamente, né? Porque eles tinham os casarões, antigamente ali, que tinham 2, 3 andares. E isso se torna muito caro para manter, né? Já que é um patrimônio tombado, as famílias... Isso no Brasil a gente tem hoje, né? As pessoas não conseguem manter, às vezes, a sua casa, né? Eu falei para vocês que íamos precisar mais programas para conversar com o Augusto, mas felizmente o nosso tempo falando de velho, ele já quer parar de falar contigo. Falando de velho, tu não conhece Minas ainda, né? Não. Aí, quando tu for a Minas, a Ouro Preto... Eu queria uma mensagem institucional. O mesmo cheiro de lá. Que lá se sente... Não, porque a cidade é muito, muito velha, depende muito turística, tem que se cuidar o que mexe, né? Sim, daí tu acaba sentindo o cheiro de novo, claro, natural. Não estou falando mal do pessoal de lá, que eu quero ir de novo a Ouro Preto um dia, né? Mas eu acho que de Uruguai seria isso? Então,
Só comentando, então, Mas essa a gente opção pode- de... Pois não. É que a gente pode Estava fazer escutando, pra ele. não, estava escutando no interno nosso, O diretor, nosso Augusto, diretor, dizendo, mas tá assim, acabando. Esgotou o tempo. Ele está dizendo que esgotou. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um break e nós vamos voltar um dia. Tá certo. O que tu acha? Fazer não, o quê? não, eu acho que seria uma Né? salomônico e seria legal também para tu compartilhar conosco outras experiências Sim, tuas. sim. E também aproveito para falar para o pessoal, para que aquelas pessoas que não têm a televisão a cabo e querem também ver o programa, pode acessar a nosso site informativo do baile.br e também, se não, dá uma olhada no Facebook, @Elton ou @Joe, e a gente também pode compartilhar o programa com vocês e também vocês podem compartilhar com seus familiares, amigos que estão em outra parte do mundo também. Que maravilha, João. Muito obrigado. Afonso, foi um prazer te conhecer. Igualmente. Conhecer esse guri hoje. Né? Foi um prazer. Joey, A gente se segue vendo porque agora o Alfonso está morando aqui em Lajal, então a Isso gente aí. segue que belo. conversando. Aliás, tu não és lajadense? Então. Não Ele é sou lajadense. lajadense, mas morei um pouco em Porto Alegre, agora eu voltei. Nasceu, tu é lajadense. Sou Então tá lajadense. bom, é lajadense. É da gema aqui. Tá bom, gurizada. Nós voltamos então no próximo com o ciclista Christian Leonardo Lozano e que Deus nos permita que a gente volte. Até lá. Até mais. Tchau.